Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 3 de outubro, ao vivo aqui pela TVU, canal 55, também pelo Sistema NET no canal 11. E ainda você tendo a possibilidade de nos acompanhar aí em qualquer lugar do planeta através da internet. Ou pelo site, no player da TVU, tvuplay.tv.br, ou então pelas páginas do Facebook, @TVUplay e @Virando o Jogo TV. De onde você também pode interagir conosco pelo Facebook, não é? Pelas páginas do Facebook, ou então pelo nosso WhatsApp 999 81 7700. 999 81 7700 é o nosso WhatsApp. Temos muitos assuntos hoje aqui na bancada, Davis Wagner, Nelson Cerqueira, Darcy Filho, e estamos recebendo o conselheiro do Internacional, que ontem entregou o relatório da comissão que foi formada, para que analisasse justamente esses últimos episódios aí que tem palco o Conselho Deliberativo do Internacional a respeito do parecer do Conselho Fiscal da gestão anterior do ex-presidente Vitório Pifo. José Alfredo Amarante, ou José Amarante, como a gente conhece, que tu és conhecido também. Obrigado pela presença aqui, Amarante. Eu agradeço estar aqui, é um privilégio, e principalmente do teu lado. Obrigado, Sino. Se eu não falar bem dele, ele me xinga, né? Então. Você vai xingar, não. Então já vou antecipando. Aliás, tu está entre dois aqui que não fazem isso, absolutamente. Não. Claro. Eu estou bem. O Nelson que está eu vou dizer, privilegiado, que tem o Denis do lado. Que... Não. Mas tenha certeza, se alguém falar de ti na nossa frente, nós encaminharemos para ti. Ótimo. Pode ter certeza disso. É verdade. Mas, assim, duas pessoas calmas e serenas a gente pode ficar. Exatamente. E a Pink hoje, você Pink. Essa roupa é Pink, né? Ou não? Não, tá bem bonito. Tá bonito, deve ser também hoje. Qualquer coisa qualquer camisa que eu vestir, veste bem, não tem nenhum problema. Qualquer uniforme. Qualquer uniforme que eu vestir. Valoriza qualquer uniforme. Qualquer uniforme. Você que é um homem que de moda, conteúdo, né? Sabe disso. E eles dois aqui estão tocando no mesmo conjunto, né? Qual é o conjunto? Um pouquinho? Não sei, tá aí. Mas, cara, a minha roupa no programa é alguma coisa assim. Ontem tu estava muito bem. Elogio o Darcy disse que eu conheço moda, eu fiz um elogio ao Darcy. Exatamente. O Davis é versado em assuntos de moda. Ontem estava que era tava bonito. Autoridade. Tava bonito. Vocês conhecem o Marne Barcelos, né? Sim. Marne Barcelos pintou o cabelo de marrom e estava de marrom da cabeça aos pés. Blazer, camisa, calça, sapato, meia. E eu cheguei para ele e disse, tá bem, combinando. Tom Sirton. Pois é, dos cabelos aos pés, ele enlouqueceu comigo. Dos cabelos. Grande figura. Ele já deve estar nos assistindo, já deve ter dito que eu não tenho caráter. Já deve estar no mínimo isso. Grande abraço para o Mário Barcelos, que participa todo final de tarde, né? Lá com a Magda Beatriz. Da Magda Beatriz na TV Pampa. Mas, de imediato, vamos à mensagem do Banrisul. Você sabe que consignado é no Banrisul. Confira aí. O que faz um banco ser grande? O número de agências? Isso ajuda. Mas o que faz um banco ser grande é muito mais. É oferecer mais tranquilidade. Com o cartão de crédito consignado INSS Banrisul, você que é aposentado ou pensionista, faz saques em dinheiro e tem até 45 dias para pagar as compras. O cartão não tem anuidade e nem consulta o SPC e Serasa. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco do Sul. Banrisul, o grande banco do Sul. Antes da gente falar a respeito da comissão que foi presidida pelo Amarante, hoje tem jogo do Internacional importantíssimo, né, contra o Paraná. Mas eu fiquei devendo também, olha aqui, Darcy, por que ontem ele estava naquela beca toda? Sim. O professor Carlos Cimino, que é presidente da Federação Gaúcha de Voleibol, nos mandou aqui porque ontem nós tivemos
justamente isso, a assinatura do edital da Lei de Incentivo ao Esporte, edital do Governo do Estado, Pro Esporte. E também tivemos ontem a posse do Conselho Estadual de Esportes, do qual o Nelson Cerqueira é integrante, representando a nossa entidade, a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Por isso a beca de ontem. E o Júlio Sortica é o suplente. Nosso colega também, Júlio Sortica, é o suplente. Mas como tu vai a todas as reuniões, tu não dá lugar pro Júlio. Não, o Júlio ajuda muito, gente. Pô, tem jeton? Júlio Sortica ajuda tem muito. Jeton? Não. Não tem jeton. Meu tempo tinha jeton. Eu fiquei devendo. Eu fui vice... Ainda não. Eu no meu também, só tu que não tá ganhando. Eu fui vice-presidente. Fui nomeado pelo governador Simão e demitido por ele. Porque o presidente da época, ele falou do governador, o governador fez a nomeação do cara para o cargo, ele vai para uma reunião interna, evidentemente que eu dei conta. Aí um dia qualquer ele tomou umas que outras e se achou acima da razão, do bem e do mal, e resolveu... Com coragem, resolveu me dar uma corneta por isso. Apanhou e me demitiu. Me demitiu. Tomou uma bomba? Me demitiu. Você esperava o quê? Me demitiu. Quanto tempo durou isso? Quanto tempo foi? Eu fiquei lá uns 4, 5 meses, eu acho, como vice-presidente. Essa lei da pesca, da rede, isso aí, começou comigo lá. Arrastão, né? Coordenava isso aí. E o Sanchotene Felice era o deputado que, na Assembleia, criou a lei. Sim. Mas ele criou a lei inspirado num trabalho nosso, do CRD, Conselho, e no dia eu fui lá e disse, não, fizeram uma solenidade, no dia da solenidade, que não, a lei é do deputado, aliás, não votei no deputado, fiz questão de dizer, e ele fez o trabalho inspirado num trabalho nosso do CRD, ele fez, por quando não botou na conta do CRD, não, tem que botar. A lei de proteção às áreas de surf, a proibição delimitando a área do surf. Tu tem que fazer alguma coisa, tu tem que dizer, pô, eu estou usando isso aqui, eu tirei do Conselho Regional de Desporto que me ajudou, aí o cara quer faturar sozinho, não, vai dar o crédito para quem tem que dar. Olha aqui, ó, falei que tinha jogo hoje do Internacional, o nosso produtor e parceiro de bancada está pela Rádio Grenal e em Curitiba para acompanhar o Internacional. E a gente faz um contato agora com o Diogo Rossi, que viajou cedinho para lá. Alô, Diogo, boa tarde. Tudo bem, Rogério? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Aqui em Curitiba, no hotel do Internacional, onde o clube está hospedado, né, para o confronto diante do Paraná, o jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Guto Ferreira tem problemas para essa partida, mas tem uma informação de última hora, viu, Rogério? Qual é? O Hernando vai fazer uma cirurgia na coluna, uma hérnia de disco. Está fora da temporada. Que coisa, rapaz. Mas vai para cirurgia mesmo? Vai sair. Foi confirmada há pouco aqui a cirurgia do zagueiro. O Hernando está fora da sequência aí da temporada. Vai fazer uma cirurgia na hérnia de disco. É um problema internacional já com falta de zagueiro. Quem é que falou que tinha que comprar zagueiro? Quem foi que falou que tinha que comprar zagueiro? Como é que foi descoberto isso aí? Porque o cara tem uma hérnia de disco e de repente apareceu. Isso que eu acho estranho. Esse departamento médico de Grêmio Internacional, isso aí tem que ser... Calma, Darcy. Não é possível. Os camaradas... eu falo com veemência porque eu tô acostumado com isso. Eu trabalhei, eu fiz campo diariamente, eu sei como é que funciona isso. Você não pode... Hoje, com todos os recursos que tem, os atletas fazem um examezinho, dizem que é tirar o sangue do dedo e sabem o que pode acontecer. Aí uma hérnia de disco, eu não sou médico, não sei o que é, não tenho a mínima noção, mas eu fico espantado quando eu vejo. Eu fico espantado quando um cara vai 4 ou 5 vezes pro treino e volta pro departamento médico. O que deve ter acontecido o Hernando já estava fora por essa lesão, ô Diogo? Já estava fora por dores nas costas, né? Mas não havia se confirmado que era uma hérnia de disco, né, Rogério? O que deve ter... Não, talvez já houvesse, claro, conhecimento da hérnia de disco. Eu duvido que o Departamento Médico do Internacional, independente de competências ou incompetências, não soubesse que a origem da dor fosse uma hérnia de disco. E tentaram fazer, talvez, eu estou falando até por conhecimento da minha causa, do meu problema, que também tive hérnia... Tenho hérnia de disco. Então, assim, o tratamento convencional, tenta resolver com o tratamento convencional. Não resolve, aí vai para a intervenção cirúrgica, que sempre que você puder evitar
né, um tratamento invasivo como é uma cirurgia, é melhor você evitar, ainda mais num atleta. A dúvida que eu tenho com relação até do depoimento do Nelson, pelo fato de vocês, não sei se vocês têm, tu disse que tem hernia de disco, né? A hernia de disco, tá, ok, mas vocês não são atletas. Um atleta que faz esforço diariamente em cima disso, pô, eu duvido que ele consiga suportar a dor, fazer um tratamento alternativo. Acontece o seguinte, Davis, a hernia de disco, quando no início, a dor é incipiente, a dor é pouca, vamos dizer assim. Agora, no caso de um atleta que faz esforço, mas pode limitar o movimento. Tem uma coisa também, né? Existe uma sequência em relação a isso. Sim. O jogador ele tem um preparo diferente, ele se posiciona diferente. O acompanhamento, no caso eu conheço um pouco do Internacional, para não dizer muito, o departamento médico do Inter, com certeza já sabia, mas fica naquela expectativa de protelar até o intervalo que vai ter em dezembro. Sim. Ainda mais que o Internacional não tem o Klaus. Tivemos que buscar o Thales, um jogador que estava em outro clube, para compor ali. Nós temos hoje o Thales, o Thales, o Cuesta já não joga, mas tu tem o Léo Ortiz. O Léo Ortiz, vai jogar, né? Danilo, então hoje no jogo seria Danilo e Léo Ortiz. É essa a zaga, Diogo? Isso, Danilo e Léo Ortiz. Confirmada a presença do Léo Ortiz ao lado do Danilo Silva no jogo de hoje, vão voltar a atuar juntos, né? Já atuaram juntos nessa temporada, mais uma vez vão ter essa oportunidade. O Thales joga pela esquerda, né? Pela esquerda. O Thales joga pela esquerda. Mas hoje o Danilo vai jogar pela direita e o Léo Ortiz pela esquerda, é isso? Perfeito, exatamente. Danilo pela direita e o Léo Ortiz pela esquerda. E o restante do time, Diogo? Olha, o restante do time, o Rogério, tem apenas uma dúvida, né? Que é na lateral direita, entre o Cláudio Vinck e o Alemão. O Cláudio Vinck está voltando de lesão e está à disposição. Então é a dúvida que se tem. De resto, sem o William Potker, né? Que não tem condições de receber o terceiro cartão amarelo, joga o Nico Lopes. E até o Inter está tratando essa oportunidade que ele vai receber como uma grande chance num jogo difícil. Então o Inter definido, ó, tem o Danilo Fernandes, Cláudio Vinck ou o Alemão, Danilo Silva, Léo Ortiz e o Wendel, Dourado, Nico Lopes, Edenilson, D'Alessandro e Eduardo Sacha, com o Leandro Damião no comando de ataque. O Cuesta também tá suspenso, é cartão. Cartão. Jogo, e esse clima de decisão aí, que é para a torcida do Paraná, aí tá um clima de decisão, né? É um clima de decisão, mas muita preocupação também, viu, Nelson? Porque aqui são esperados 40 mil torcedores. Eu explico. O ingresso iniciou a venda na última semana. O que aconteceu? Um empresário comprou o jogo, que seria na Vila Capanema, e levou, né, para a Arena da Baixada. Só que muitos cambistas compraram o ingresso. Então, nem todos os torcedores conseguiram ter a oportunidade de ter um bilhete em mãos. Um jornal local aqui da cidade até colocou que alguns torcedores estão se unindo para pegar, vamos colocar entre aspas assim, pegar esses cambistas. E é realmente isso que vocês estão pensando. É ir para cima deles para tirar esses ingressos, porque eles compraram os ingressos e estão, né, inviabilizando a possibilidade dos torcedores estarem no estádio. Agora, vocês acreditam que realmente o Paraná tem torcida para botar 40 mil pessoas? O Atlético Paranaense nunca botou isso. O jogo da Seleção Brasileira, que é o recorde de público nesse estádio aí, diz que é 38 ou 39 mil pessoas. A torcida do jogo da Paraná, Copa, isso, é. Paraná vai ter 40 mil pessoas. Só um pouquinho. A torcida internacional não tem torcedor internacional em Curitiba. Mas tudo bem, no Paraná ninguém torce pro Inter. Mas mesmo tendo a torcida internacional, Nelson, é um número muito grande. Vamos botar assim, mas ele não vai liberar livremente para a torcida internacional. Se o cara for lá e comprar do cambista, o cara vai ter que comprar do cambista. Não vai ter um espaço para a torcida do Inter, como em todo estádio tem que ter um critério. Sim, tem que ter 10% para a torcida internacional. 10% são 4 mil ingressos. Eu acho que tem muito mais que 4 mil colorados. Isso é certo, mais de 4 mil colorados tem à disposição. O problema todo é colocar a venda. Claro. Mas como o jogo foi comprado pelo empresário, o critério de venda do ingresso é o critério do lucro. Claro, não é um clube que está por trás segurando. Então a tendência é que até o espaço do Inter seja um espaço superior àquele espaço que normalmente... O torcedor do Atlético Paranaense também vai ao jogo. Claro, com certeza. Eu acho que vai lotar o estádio. Porque a forma como você promove o jogo é que é o fundamental. Mas, Davis, se um empresário... Veja bem o seguinte. O jogo é do Paraná, que é o terceiro clube da capital, certo?
Isso. Atlético Paranaense mais torcida, Curitiba e os paranistas. Isso. Brincando com o nosso amigo lá, Osiris Nadal. Eu dizia que era o motorista da Kombi, porque os paranistas cabem todos dentro de uma Kombi. E o Osiris, como é nosso amigo, eu dizia que ele era o motorista dessa Kombi. Então, se um empresário compra sabendo disso, pode ter certeza que ele já foi vender lá no Oeste Paranaense, onde tem uma colônia gaúcha muito grande. Forte. O pessoal que está em São Paulo, que está pertinho de Curitiba ali, já está. Meu sogro é um. Meu sogro vai vir de São Paulo para Curitiba para o jogo hoje. E outra coisa importante, né, Rogério? Então, esse empresário não botou para perder. Tu falaste que o torcedor do Paraná vai assistir o jogo, torcedor do Curitiba, o torcedor do Atlético Paranaense, mas tem o seguinte, né? O que o Paraná está disputando? Está disputando uma vaga para a Série A. O Curitiba não está disputando mais nada. Curitiba está disputando para não cair. Para não cair. Claro, mas algum título, algum. Mas é um campeonato à parte. O Atlético Paranaense também não está disputando muita coisa. Entendeu? Então, o grande competidor, entre aspas, do estado do Paraná hoje é o Paraná. Assim, o comparativo está dizendo com o Curitiba, o Curitiba está disputando para não cair. A torcida vai, como o Inter fez ano passado, como o São Paulo está fazendo esse ano. Não sei se vai com tanto entusiasmo. Mas então vamos para o outro lado aí. Tu acredita que o Internacional é uma atração jogando lá ou não? Claro que é. Bom, mas eu não sei como está sendo. Se eles vão liberar... Só um pouquinho. Não teve na Série A esse ano essa atração lá, nem para Curitiba, nem para Atlético. Então, a única ida do Internacional a Curitiba é para esse jogo, esse ano. É o jogo do ano, A novidade do estádio, da acomodação do estádio. Um estádio bom, toda a condição. O torcedor que não é do Atlético Paranaense tem um motivo a mais para ir ao jogo. Motivo a mais, ele vai lá. Para torcer, para ficar à vontade. Não tem nenhum cara do Atlético para encher o saco dele, pode ficar lá, ficar bem à vontade. Essa é uma tendência. Desse jogo tem a predominância de torcedores do Curitiba e não do Atlético Paranaense. Porque a curiosidade é realmente ver o estádio, que é um belíssimo estádio do Atlético. Eu acho que vai ter bastante gente, mas eu não acredito em quebra de recorde público, eu não acredito. Até pode Talvez seja um quebra de recorde de público decolorados fora de Porto Alegre. Eu estou torcendo para que o estádio fique lotado. Eu estou torcendo. Agora, independente de ficar lotado o empresário, isso vai ganhar um bom dinheiro, né? Vai, tem que ganhar. Se pagou 300 mil pelo jogo. Esse empresário, por acaso, não se chama Petralha? Mas um pouco, né? Pode ser. Pode ser. Ei, Diogo, não está correndo? Quem é o empresário esse que comprou o jogo? Ele é desconhecido, viu? Não quis colocar o seu nome à baila. Ele pode ser um laranja, pode ser cítrico. Hein? Pode ser. Ele também só vai ter uma rádio para entrevistar o cara. Eu acho que o próprio Petralha comprou esse jogo, velho. Porque quem conhece o Petralha não ele é um negociante. Disso, né? Ele é um negociante, ele é um empresário. Claro. Mas foi o cara que também proibiu que as rádios fizessem cobertura de qualquer jogo do Atlético Paranaense, né? Só podia ser a rádio do Atlético e TV do Atlético, né? Ninguém mais entrevistava eles. Aí, desculpa, é burrice, em todo caso. Tudo bem. Ninguém está dizendo que ele seja inteligente o tempo todo. Daqui a pouco, ele pode, por um objetivo que ele tenha, ter adotado um caminho equivocado, um caminho errado. Mas, enfim. Mas o mais importante do que hoje ter a casa cheia ou não, é ver como o Inter vai se comportar nessa sequência de vitórias que o Inter está tendo, né? E o Internacional precisa de mais 3 vitórias para estar na Série A ano que vem. Aí se torna uma questão matemática, né? E com a zaga, eu tenho muito medo quando se mexe tanto na zaga como está se mexendo agora. A lateral direita, a volta do Claudio Vinck. Claudio Vinck é banco. O alemão está jogando e não está comprometendo. Então o Guto não vai fazer essa mudança porque o jogador está se recuperando de lesão, se aquele que voltou, que ficou no lugar dele, está melhor que ele. Mas ele vai jogar só com o Ender de titular? Não, mas quem disse que o Claudio Vinck é o titular? Mas, teoricamente, pretensamente, o titular seria o Claudio Vinck. Né? Mas tu vê assim, qual é a solução que ele tem? Ele não tem o que inventar na zaga. A zaga qual é a zaga titular do Inter? O Cuesta tem mais um. A zaga do Internacional, qualquer um que jogar está bem escalado, não tem problema. Todos são muito fracos. Todos. Os adversários ou... Não, a zaga do Internacional, toda ela é muito fraca. Do lateral direito ou lateral esquerdo. Muito fracos. Os 2 laterais só jogam com 2 bengalas. Se não tiverem as bengalas, ele não pode jogar. Então, as bengalas são os assessores. Se o Sacha não volta para ajudar o secretário. O secretário, como o quê? Se o outro não volta para jogar, não resolve nada. Tu acha isso do Wendel também? Sim, evidente. Ele só joga assim. Sim, claro.
O Wendel é um jogador zagueiros, técnico, mas não... Os zagueiros, se o Dourado sai de perto, que o Dourado também não pode sair, porque ele não sabe sair jogando. O Internacional começa a se organizar um pouquinho... Do meio para frente. Do meio para frente, esquecendo o Dourado, que é um cara para contenção. Se observar, o Internacional não sai jogando uma bola do sistema defensivo bola jogada. Nem o goleiro. Não, é bola esticada toda. Só balão e balão, É a opção que foi feita pelo Guto Ferreira, né? Mas é a questão da confiança também, né? O goleiro, da qualidade. O goleiro, quando coloca a bola em jogo, ele tem que ter a certeza, a convicção de que colocando a bola em jogo, aquele jogador da zaga que for pegar, vai fazer a condução. E isso tem uma coisa. Vocês estão vendo tanto defeito no Inter, o Inter ganhando de todos os jogos. Mas como é que ele está ganhando, David? Não é o defeito de hoje. Nós estamos, eu penso assim pelo menos, eu estou antevendo o campeonato ano que vem. Ah, bom. Então o Internacional está numa fase que tem que pensar. Para mim, hoje o Internacional não joga contra ninguém. Mas não vai. O Internacional não está jogando contra ninguém. Desculpa, mas não vai com esse time. E esse negócio que tem 70% do time não é verdade. Não. Ele vai ter que mudar 70% do time. Mas nós temos uma coisa em comum nesse fato. Toda a tua experiência que tu tens, tu tem que ouvir o seguinte. Não, é grande. Tem que ouvir o seguinte. Se nesse momento a direção do Internacional começa a falar em contratações, bom, acaba com o Inter. Está correto. Não, pode falar. Esse assunto para dezembro. Agora não precisa dizer. Se não é perguntado, não precisa dizer. Não, mas aí que tá. Não precisa ser espontâneo. Esses tempos nós estávamos conversando sobre isso aqui. Esses jogadores todos que o Inter tem, eles têm contratos longos, né? O que o Inter vai fazer com 40 jogadores aí? Mas isso é questão de grupo. E fora os que vão voltar, né? Sim, mas aí tu tem que negociar. Tu vai ter em dezembro em torno de 100 jogadores. 100 jogadores? Sim, entre todos que o Internacional tem emprestado, a Sub-23 e o grupo principal, vai dar em torno de 100 e mais aqueles que vão subir. Isso aí dá 10 times praticamente. O que acontece é o seguinte, o Internacional precisa, e aí que eu não vou criticar ninguém nesse aspecto, o Internacional precisa participar de competições e disputar as competições para ganhar. Não dá para se esconder. Não vou falar, eu vou falar, eu nunca falo mal do Grêmio, não é meu hábito, mas eu estou falando mal do Grêmio agora na relação de competições. Dos últimos 18 pontos que o Grêmio jogou, eu acho que uns 14 ele botou fora no Campeonato Brasileiro. Tá? Então, 14, 13, 12. Se somar isso com o que o Corinthians tem de diferença, o Grêmio estava lá nas cabeças. Aí apostou... o Grêmio fez uma opção. Não, mas é que o Grêmio fez a opção pelo número de jogadores que ele tem. O Grêmio fez a opção certa. Ele tinha três reservas. O Grêmio optou pela Libertadores e pela Copa do Brasil. Fez a opção certa. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, que depende muito de problema. De grupo grande. Então, e ele não tinha isso. E o fator Corinthians influenciou também. A disparada do Corinthians influenciou também. Isso influenciou nessa Deixa eu colocar o Diogo de novo na parada, está nos acompanhando. O Diogo, só confirma para mim, é Rodrigo Dourado, Edenilson e D'Alessandro, né? Mesmo meio-campo. Exatamente. Mesmo meio-campo. Tá. Isso. E aí o Sacha continua. Sacha, Nico Lopes e Damião. E aí, Nico Lopes e Damião. Está quase aquele time que eu imaginava para o Internacional. E o Camilo aquecido, né? Pode entrar a qualquer momento. O Camilo no lugar do Sacha, eu acho que aí o time ficaria mais compactado. Claro. Ele não é no lugar do D'Alessandro. Se engana quem acha que eles não são jogadores diferentes. Uma curiosidade, o D'Alessandro, o Sacha, o Camilo e o Damião tomaram café juntos. Foram os últimos a tomar café aqui esta manhã juntos. Esse quarteto aí tomando café aqui no final da manhã no hotel onde o Inter está concentrado. Tu também tomaste o café aí, Diogo? Não, infelizmente não. Ninguém me convidou, viu, Rogério, para tomar café. Mas te convida, Diogo. Não precisa te convidar, meu. Vai lá e ataca. Vai lá e te escala. Não precisa ser convidado. Senta ali na tua mesa e fim de história. Depois do café, né, o técnico Guto Ferreira e os seus auxiliares também ficaram aqui na recepção, conversando ao longo da manhã. Os jogadores todos já almoçaram, né, já foram liberados para o almoço, e depois do almoço tem um descanso, tem um lanche, e às 6h20 eles fazem a palestra e depois vão em direção à Arena da Baixada. É bem perto aqui da onde a gente está, que é o hotel onde o Inter está hospedado. É 20h30 o jogo, né? Exatamente, 8h30. 8h30. Almoçar, tu almoçou, né, Diogo? Vou depois do programa. Tá. Escuta, Diogo, para te liberar e encerrar a tua participação aí, até porque tu tem os compromissos com a Rádio Grenal, quero agradecer muito aí a tua participação, que está sendo propiciada justamente pelo teu deslocamento aí pela Rádio Grenal. Agora, o seguinte, eu sei que tu é
Desculpa, Rogério. Eu quero saber quando é que ele vai viajar de novo, porque aí ele vai emparelhar a barba. Como tu tá bonitinho de barba emparelhada. Ô, Diogo, encerrando a tua participação, mesmo aí cuidando das coisas do Internacional dentro de campo, como tu é um repórter extremamente bem informado, já deve estar sabendo alguma coisa da reunião do Conselho Deliberativo de ontem, né? Para a gente já começar, depois da tua participação, abordar isso com o Amarante, que está conosco aqui. A reunião do Conselho Deliberativo do Internacional ontem, né, que foi longa, né, por mais de 2, quase 3 horas de reunião, ela aconteceu e ficou definido, né, que uma nova comissão foi criada, terá um presidente que comandará este caso, o presidente da comissão, e o caso será levado ao Ministério Público, para que ele, então, possa, né, dar as decisões e os caminhos que melhor imaginar. Como a gente vinha trabalhando já aqui no Virando o Jogo, né? O Ministério Público era um dos caminhos e talvez aquele que pudesse ser acionado caso fosse identificado problemas mais significativos, como realmente foram. Muito bem. Diogo Rossi, muito obrigado aí, bom trabalho para nós aqui, bom trabalho para ti aí pela Rádio Grenal, tá certo? Valeu, um abraço. Qual é a escala de hoje? Já que é tu que faz a escala, qual é a escala de hoje? A narração é de Marco Antônio Pereira, comentários de Calvin Correia, reportagens deste que vos fala e o plantão de Rogério Belk. Muito bom. Excelente, time. Liberou o Darcy hoje, então, né? Hoje liberaram o Darcy. Tá certo. Fizeram bem, para aumentar a audiência. O Darcy tem que levar o Darcy Filho para descansar hoje. Aumentar a audiência. Descansar. Tá bom. Diogo, um abraço aí, vai almoçar. Grande Diogo Rossi. Vamos à mensagem do Sesc. Equilibre sua alimentação e o seu bolso. Almoce em um dos restaurantes do Sesc. Os restaurantes Sesc têm tudo que o seu almoço precisa. Alimentação balanceada e elaborada por nutricionista. E o melhor, aberto para todos os públicos. Confira os endereços em sesc-rs.com.br. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz e o acesso facilitado à alimentação balanceada é um deles. Aproveite. Vamos à mensagem da Sam Motors e já voltamos para falar do Internacional aí fora de campo. Pense em uma concessionária com experiência em vendas e pós-vendas. Com uma marca forte, onde design, tecnologia, segurança, conforto e desempenho são conceitos chaves. Pense em uma concessionária com transparência nas negociações e facilidades. A concessionária é a Lifan. Essa aí, a concessionária é a Lifan Sam Motors. Ipiranga 7090, a sua disposição. Eu vou dar um pulo lá, fazer um test drive no X60. Vou lá conversar com o Jefferson, lá, dar uma conversada com o Jefferson. Bela caminhonete, bela SUV. Antes da gente... Agora ele sabe quando o cara vai lá só para passear ou quando vai para fazer negócio. Ele conhece bem, não é nada. Olha aqui, ó. Eu fiquei devendo ontem, tá? Já começam a entrar muitas mensagens aqui. Cícero vem para o lugar do Luan por ele não renovar o contrato. Se o Luan não renovar até janeiro, o Grêmio vai fazer o mesmo que fez com o Marcelo Hermes? Pergunta o Marcelo Caju. Não vai, porque o Marcelo Hermes... Não dá para comparar, né? Desculpa, mas é um coitadinho. O outro é um jogador de seleção. Deixa eu fazer uma pergunta do Darcy, que sabe do departamento médico. O médico do Grêmio diz que o Michel volta dia 24, antes do jogo do Grêmio com o Equador. Cirurgia no joelho e voltar agora. Pode até voltar. Michel? Que vai pode até voltar, mas ele também retorna, pode também retornar para o departamento médico. Não. Quantos jogadores já saíram? O Guinazu retornou em 14 dias, lembra? Aquela vez, mas o Guinazu é um fora de série. É uma pessoa é extraterrestre. O Cassiá retornou em 15 dias. Querem? O Cassiá foi também 15 dias. Estou pegando lá longe, quando não tinha metade dos recursos de hoje. Foram os primeiros casos, foi do Cassiá, 15 dias. 15 dias após a artroscopia do joelho. Que ele vai estar pronto para jogar o primeiro jogo. O Walter Malta está dizendo que o jogador que vai substituir o Pedro Rocha vai ser o Guilherme, que está no Botafogo. Ele acha que tem um perfil parecido. Acho o Guilherme mais avançado ainda que o Pedro Rocha. Não sei. Acho ele mais agudo que o Pedro Rocha. Mas ele não é tão rápido quanto o Pedro Rocha. O Roberto de Alvorada, ganhar a Série B é fácil, tão fácil, que o Grêmio só usou 7 jogadores para ser campeão. Não.
Vai voltar nos aflitos aqui, vai começar a chorar aqui. Se falar nos aflitos, vai começar a chorar aqui. Eu já te fiz uma pergunta, quero saber se tu vai comemorar o título. É isso que eu quero saber. O Vanderlei de Cachoeirinha, boa tarde, Rogério e bancada. Faço a seguinte pergunta: esses jogadores que o Inter tem não jogariam em qualquer equipe da Série A? Eu já me antecipo e respondo, não. Alguns sim. Alguns sim. Muitos deles vão jogar. Sim. Alguns sim. Até o que pode, nós já falamos aqui, o Darcy também já falou sobre isso. Você pode ter um jogador razoável, se botar num time de bons jogadores, que tenha um ou outro de exceção, esse jogador vai crescer. Agora, se você fizer um time só de jogadores razoáveis, bonzinhos, vai sucumbir. De bonzinho, o inferno está cheio. Então, hoje o Internacional vive isso. Por isso que tem que dar... o Danilo batendo tiro de meta longe, saindo a bola longe para o Damião dar uma casquinha e pegar algum outro jogador. É o que tem o Internacional, né? Hoje é assim. Tem que ir pro abafa e ganhar o jogo. Não interessa como, tem que ganhar o jogo. José Amarante, me diga aí. O Ministério Público iria solicitar de qualquer maneira ou o Internacional se antecipa ao Ministério Público e esse teu relatório da comissão que encerrou o trabalho ontem, né, já seria encaminhado para o Ministério? Como é que é? Ontem, vamos ser bem didático na reunião do Conselho. Vamos contextualizar tudo. Ontem teve duas reuniões. Uma ordinária, aquela normal, que apresentou a situação financeira do clube até mês de julho. E às 10 horas iniciou a reunião para a apresentação do relatório. Do teu relatório, da tua comissão. O nosso relatório foi apresentado, foi dispensada a lida do relatório, tendo em vista que todos os conselheiros receberam. O nosso relatório foi aclamado, com palmas. Isso foi extremamente, vamos dizer assim, a gente ficou envaidecido em função do trabalho feito e reconhecido. Né? Exatamente, com certeza. Não precisa ter uma eleição para dizer aprovo ou desaprovo. Né? E nós tínhamos 3 itens no relatório de recomendação. A primeira é a questão administrativa, que é a questão de fazer a verificação das 12 indicações, o que teria de cunho administrativo, aquilo que fosse de cunho policial. Havia a recomendação para encaminhamento às autoridades competentes. Depois nós pedimos, que é o mais importante, que é a questão de uma ampla auditoria em relação tendo em vista que as contas foram reprovadas. Então indicamos ali umas contas que deveriam ser auditadas novamente, para não ficar restrita aos 12 itens que, se uma conta adiantamento, por exemplo, teve problemas em algumas notas fiscais, tirada por amostragem, porque as auditorias fazem a amostragem, então cabe uma auditoria para verificar mais. Auditoria completa. Completa, na conta inteira. E o terceiro item nosso era que o clube se ajustasse nos procedimentos e o próprio Conselho Deliberativo para que isso não mais acontecesse. Esse item, na explanação da reunião extraordinária, já tinha sido contemplado. Por quê? Porque o diagnóstico que a empresa Ernest Young fez com que o Inter já se modificasse. E o vice-presidente de administração demonstrou que os procedimentos já estavam sendo feitos de forma diferente, porque daqueles 46 milhões que se falava de procedimentos inadequados, são efetivamente procedimentos. Mas, como o procedimento está inadequado, vamos verificar profundamente o que tem. Por isso, a indicação da auditoria para acompanhar a nova comissão. Então, o nosso relatório foi aprovado na íntegra e ainda foi feito um pedido do conselheiro Pablo Flores, no sentido de que o nosso material fosse imediatamente encaminhado para o Ministério Público. Foi posto em votação, a votação foi no sentido do encaminhamento, foi feito também pelo presidente do Conselho a indicação de uma nova comissão, que o Procurador de Justiça, o Baldo Flores, ficou designado como presidente, e, ato contínuo, no dia de hoje, o presidente do Conselho vai fazer a indicação dos demais 6 membros. Tá, mas o que essa nova comissão vai fazer que a tua comissão presidida por ti não poderia ter feito? Nós fizemos o encaminhamento de cada item. Sim. Nós buscamos no relatório do Conselho Fiscal, nas auditorias que foram feitas pelo Conselho Fiscal, nós identificamos vamos dizer, os fatos, identificamos as vice-presidências
que estavam correlacionadas a esses fatos. Agora faltava o quê? Melhorar esse nosso material, que nós entendemos que ele tinha que ser melhorado, porque com a auditoria iríamos esclarecer mais coisas, não ficaríamos restritos a esses 12 itens. Tá. Então agora vai existir uma auditoria mesmo. Foi aprovado ontem uma auditoria nessas contas que foram indicadas, tá? E o conselheiro Ubaldo deixou claro que ele vai fazer, como presidente da nova comissão, o encaminhamento imediato. Porque, aliás, não tem nem como ele não fazer, porque o próprio conselho decidiu do encaminhamento. E ele vai separar, com todo o conhecimento jurídico que ele tem, por ser um procurador de justiça, de separar aquela matéria que já possa ir direto para o Ministério Público e aquela matéria que é do cunho administrativo. Inclusive, na manifestação dele, ele deu um exemplo em relação a isso, que dos nossos apontamentos tem lá um apontamento referente à possível perda de dinheiro na alocação do centro de eventos. Isso é uma matéria administrativa, não tem cunho... Mas, Amarante, aí assim, até para o renúncia de receita, né? É renúncia de receita. O torcedor colorado entender. O que efetivamente vai acontecer? Uma parte vai para o Ministério Público e a outra vai ser definida ou decidida internamente? Internamente. Principalmente em relação aos procedimentos, a essas questões que não têm efeito, vamos dizer assim, indícios de fraude, indícios de dolo, essas que tem... Uma contratação de um serviço, por exemplo, sem contrato, é uma coisa que não é usual em termos administrativos. O que for para o Ministério Público, o que pode acontecer com essas pessoas se responsabilizadas, é claro, se condenadas? Na realidade, tem dois passos nessas, né? Tu encaminha para o Ministério Público aquilo que tu entendeu que há indícios de algo ilícito e tu tem que buscar o quê? Buscar o ressarcimento pelo Internacional. Aí cabe uma ação civil do Internacional buscar o ressarcimento desses valores. O Ministério Público tem muito mais poderes do que a comissão. Mesmo a nova comissão, com a atribuição do artigo 32, que fala na Lei 13.155, que é a lei do Profut, os empresários, donos dessas notas fiscais, eles não têm obrigação de ir até o clube, porque o clube chamou por um procedimento de sindicância. Mas para o Ministério Público pode pedir a quebra do sigilo fiscal, a quebra do sigilo bancário, ele pode definir a instituição de escuta telefônica, ele tem muito mais elementos... Sim, mas o Ministério Público não pode punir essas pessoas? Ou também tem... claro que sim. Havendo indício penal... o Ministério Público não vai ele punir, né? Ele vai fazer a denúncia para a justiça. Ele faz a denúncia e o judiciário vai fazer. E esses indiciados, sem falar em nomes, também vão sofrer sanções do clube. Também pode sofrer sanções do clube. Aí são as sanções administrativas. Por isso que agora a nova comissão já começou a fazer a separação. Bom, aí nós temos que ver uma outra questão. Independente de serem indiciados e apontados pelo Ministério Público, independente de serem condenados, tudo na base da suposição. Esses poderiam já, em termos de clube, sofrer alguma sanção. Mesmo antes, isso dispositivamente no Estatuto existe. Isso existe, mas aí a competência... Vai estar pré-julgando, né? Não, mas tem alguns atos de gestão... Tanto que eu estou dizendo assim, uma coisa é o que está no Estatuto, que já pode haver uma sanção anterior a qualquer possível condenação da Justiça. Aqui existe também nesses 12 itens alguns atos que pode ser encaminhado para a comissão de ética, com uma pequena apuração, porque qual é a ideia que se passa, tá? As pessoas que vão ser convidadas para fazer parte da comissão, elas têm a sua vida normal. Então, elas precisam ter um auxiliar técnico, que seria o quê? Essa ampla auditoria que foi autorizada ontem pelo Conselho Fiscal. Essa de quem vai ser? É auditoria externa? É uma auditoria externa que vai ser contratada pelo Esporte Clube Internacional a pedido da comissão. Não pode ser a mesma a Ernst Young que fez o diagnóstico inicial? Não tem. Eu não sei se a Ernst Young tem esse perfil desse tipo de auditoria. Mas nós tivemos auditoria que acompanhou o Conselho Fiscal e a auditoria que acompanhou a gestão. Sim, mas isso também é acompanhado por alguém do Inter, né? Sim, a comissão fica com o poder de fazer os questionamentos e fazer as indicações que a comissão falou. Tipo assim, um exemplo, tá? Como se eu fosse o presidente da comissão, essa que foi designada. As contas de adiantamento.
pede para levantar todos os itens da conta de adiantamento. Identificado algum item de novo, não fica restrito àqueles 12 itens que nós levantamos. Aí pode buscar mais coisas. Pode ser mais ampla. Ela pode vir a ser mais ampla. Porque a auditoria, ela é feita com o quê? Ela é feita por amostragem. Tá. Eu sei que o Darcy está louco ali para se manifestar, mas é só dando um exemplo disso, que eu estava falando para o Davis, nós tivemos recentemente um episódio de um ex-presidente do Internacional que sofreu uma sanção do clube por essa comissão de ética, não foi? Nós não tivemos o Fernando Miranda não foi sancionado agora? Em função do fato aqui na televisão. A comissão de ética se posicionou em relação ao ex-presidente Fernando Miranda, mas, do meu ponto de vista, o ato que ele praticou, ele não estava nas funções de internacional. Mas houve uma sanção. Houve uma sanção. Houve uma sanção de não poder, não sei se até comparecimento. Não, mas eu não sei, eu acho que falta a defesa dele, porque o poder da comissão de ética, ela tem que ter um grau de recurso que é o próprio Conselho Deliberativo. Certo. E no Conselho não chegou ainda. Sim. Não chegou no Conselho. E aí pode haver defesa. Não é uma coisa unilateral. E é o mesmo que pode acontecer com, eventualmente, os citados. O caso do Ministério Público. No Ministério Público, a ampla defesa, ela é garantida. Sim. Então não vai ter como dizer assim, houve um jogo político dentro do clube. Mas é por isso que eu pergunto. Eu falei com relação à opinião do Rogério, a pergunta do Rogério, dizendo se ele já não poderia sofrer alguma sanção. Eu acho que se acontecer isso, ele está sendo pré-julgado. Ele vai já ter uma punição antes de ser julgado pelo Ministério Público. Uma punição não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, mas assim, ele tem razão numa coisa. Digamos que não fosse para o Ministério Público, tá? Ok. Digamos que não fosse para o Ministério Público, que fosse só na esfera do clube. Aí, porque não haveria um judiciário envolvido, tu não poderia fazer a punição. Assim, Rogério, tu está punindo uma pessoa sem ele ter o direito de se defender antes, entendeu? Mas é a punição na esfera do clube. Mas o clube não... Mas só um pouquinho, aí vamos botar ordem na coisa, tá? A comissão de ética, ela permite a ampla defesa. Claro. Por quê? Porque ela tem o poder... porque há uma relação entre sócios. Claro. Sim. Então, o sócio tem que... Se o sócio não fizer a sua defesa, ele optou por não fazer a defesa. No caso de suposto desvio ou má conduta em relação aos bens do internacional, aí tem que ser assegurada a ampla defesa. Aí é o Ministério Público. Sim, mas aí é fora do clube. Mas a sanção administrativa pode ser feita. A sanção pode ser feita, mas a minha dúvida é essa. Ele não vai estar indiretamente sendo pré-julgado já pelo clube. O clube já condenou ele. Acho que não. O que o clube for tratar não vai para o Ministério Público. O clube for tratar vai ser resolvido. Perante o torcedor, perante o quadro social, ele está punido. Já perguntou demais. Agora deixa eu fazer Toma. Obrigado, Darcy. Qual foi? Darcy é uma simpatia. É, claro. Qual foi uma delicadeza! É que o Davis é meu irmão. A gente só brinca com quem tem liberdade. É verdade. Quem não tem liberdade não brinca. Mas você sabe que eu tenho um carinho muito especial por ele. É verdade. Dá beijo depois do programa. Sim, qual foi o ponto crítico encontrado pela tua comissão? Os adiantamentos. Isso aí não tem volta. Aí eu vou estar fazendo julgamento. Os indícios são fortes, muito fortes. É isto que vai para o Ministério Público. Essa com certeza absoluta. Quando o presidente do Conselho se permite a indicar o presidente da comissão e não abre para que o Conselho Deliberativo, uma prerrogativa própria, indique os demais integrantes dessa nova comissão, ele está protegendo alguém, está colocando panos quentes? Não. O que ele está fazendo nessa hora? A atuação dele é política, a atuação dele é dentro... Qual é o Na realidade, a nossa comissão, o presidente do Conselho teve o maior cuidado na elaboração dessa comissão, que ele pegou todos os segmentos do clube, inclusive membros da gestão anterior. Sim. Este na comissão que tu presidiste. Sim. Agora eu pergunto, nesta nova, quando diz, não, eu escolho, já escolhi o presidente, agora que vou escolher os demais, e havia conselheiros querendo te fazer representar, ele age politicamente, qual é a posição? Não, é que a atribuição é da mesa do Conselho. A gente fala que o presidente do Conselho indica. Sim, mas na realidade é a mesa. É a mesa que indica. Há uma reunião da mesa e a mesa faz a indicação. A gente sempre usa o nome do cargo mais alto. Não é o presidente do Conselho que escolhe. Não é uma decisão autocrática. Não, eu tenho mais duas para fazer rapidinho. Só adendo ao que tu falou, só assim, de curioso, qual é o montante desses adiantamentos? O total é quase 18 milhões.
Só dos adiantamentos. Obrigado, Arsênio. Em algum momento, assim, alguém da direção passada... Só um segundinho. Diga de passagem. O montante é esse, mas a apuração não é esse valor. A apuração são 48. Não, 48 é outra situação. É contratos onde os procedimentos não foram de padrão. Enquanto vocês dessa comissão realizavam o trabalho, algum de vocês procurou a direção anterior ou a direção anterior procurou vocês para prestar esclarecimentos? Não houve essa... E por que não houve? Não houve porque não fazia parte da nossa atribuição fazer o contraditório. A nossa função era fazer a indicação. Até tinha pessoas que entendiam que a gente tinha que ir além. Mas nós entendemos que não, para evitar a questão da nulidade. Principalmente na questão do processo penal, que qualquer nulidade que tu tenha, tu anula lá adiante. Sim. E os advogados não vão arguir a nulidade no início. Eles vão arguir lá no fim. E da outra parte também ninguém procurou vocês? Não. De qual outra parte? Não, da parte da direção anterior do Internacional. Não. Assim como vocês não foram, não veio ninguém ao encontro de vocês. Não veio da direção passada e não veio da direção atual. A direção atual, a única coisa que fez foi entregar os documentos que nós pedimos. E conselheiros procuraram vocês em busca de esclarecimentos ou não? Nenhum. Durante o trabalho da comissão, a gente criou um pacto de não conversar com a imprensa, tanto é que eu fiquei afastado da imprensa e todos os demais ficaram. Mas vazou para a imprensa? Bom, esse é um outro problema. Esse é um problema que não cabe a nós. Eu primeiro exalto o repórter. O repórter foi galo, ele descobriu. Às 14 horas foi entregue o relatório na mesa na mesa do conselho. Tá? Ontem foi falado isso bastante na reunião, essa questão de vazamento, mas nós somos em 340 conselheiros. Sempre tu tem um amigo que tu fala alguma coisa. O X9, entendeu? Tem o X9. É que na realidade é difícil dizer isso. X9 e tem algumas coisas, sabe? Teve uma parte boa disso, sabe qual foi? Que ontem, durante a sessão, foi permitida a presença de associados na reunião. Era uma reunião fechada e em função de estar basicamente tudo na imprensa, não tinha por que fazer a reunião ser secreta. Né? Bom, nós vamos já retomar esse assunto. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Amarantes também. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. A mensagem do SESC e já voltamos. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Isso aí. Acesse o site do Sesc, sesc-rs.com.br, que você terá todas as informações também. Amarantes, me diga o seguinte, qual foi a discordância que houve? Foi por essa nova comissão? Foi algum procedimento entre você e o presidente Sérgio Jurgen do Conselho? A confusão se deu porque o presidente primeiro demorou muito para botar em votação. Ele entendia... O teu relatório? O nosso relatório. Sim. Ele entendia que já estava aprovado o relatório. Só que não pode ter o entendimento dele. Quem tem que aprovar é o Conselho. Aí depois de mais de uma hora de discussão, foi posto em votação o relatório. Aí o relatório foi aprovado. E no final da reunião ali, houve uma divergência em relação vou dizer assim, o apontamento, a forma do encaminhamento, e eu pedi a palavra para dizer que aquela forma de encaminhamento estava previsto na nossa conclusão, que é o artigo 23 da lei do Profut, que limita a capacidade de atuação da comissão. A comissão tem um caminho, que o contraditório, a ampla defesa, nós podemos fazer, mas não buscar diligências de obrigar pessoas que não têm relação nenhuma com o clube a vir conversar com o clube. Tipo, pedir para uma empresa, uma daquelas empresas, dizer assim, olha, vocês vêm aqui para nós conversarmos, traz o teu conta corrente, traz o teu... Mas isso nem essa outra comissão tem também? Não tem. Só quem tem isso, essa atribuição é o Ministério Público. Isso é no âmbito do Ministério Público. Ministério Público. Agora, uma curiosidade, no caso do Ministério Público, a Justiça deve representar contra, né, vai pedir esclarecimento sobre essas questões todas, e aí, em caso de condenação, deve ser a primeira vez que eu acho que o dirigente vai ter que devolver dinheiro para o clube, né?
A gente não tem notícia disso aqui, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Olha, eu não tenho essa informação. O Darcy ligou o computador. Está fazendo seus... Está processando. Está processando. Eu lembro de 2 que saíram quebrados do clube, literalmente quebrados, da presidência do clube, e nunca receberam nada. O Roberto Borba, no Internacional. Sim. É verdade. Saiu quebrado. Né? Sim. Entrou rico, saiu quebrado. E o Hélio Dourado entrou no Grêmio rico e saiu quebrado. Eu lembro de 2 casos assim. Mas o caso contrário, no caso o dirigente ter que ressarcir o clube, aqui não se tem notícia. Eu não lembro. Independente dessa, que foi uma manifestação de um conselheiro, como tu disseste, de remeter ao Ministério Público, o Ministério Público poderia ele fazer a solicitação? Não. Não poderia não ele pode, porque o Internacional é uma associação civil, tá? Não tem o Ministério Público esse poder de ir lá e dizer, eu quero investigar isso. Não tem essa ingerência. Não, o Internacional que tem que pedir o encaminhamento de uma investigação. Ele encaminha, porque na realidade quem vai fazer o encaminhamento é a presidência do clube, é o Conselho de Gestão, aquele que representa, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem bem, o CNPJ. Sim. O Conselho Deliberativo não tem CNPJ, não tem como personagem jurídico para chegar lá e dizer, senhor promotor, investigue isso, por favor. Tá, mas só uma sequência. Permita, Denis, que eu fiz a pergunta para encaixar uma segunda pergunta. Tá. Aí, mesmo que não houvesse essa manifestação, qual foi o conselheiro? Quem fez o pedido foi o Pablo Flores. Tá. E o pedido dele foi posto em votação e foi aprovado. Certo. Se não existisse isso, o clube poderia, já que é o clube que encaminha, poderia o clube encaminhar isso para o Ministério Público? Sim, não, mas Não. Mesmo que não tivesse havido nenhuma manifestação. Com certeza o encaminhamento seria esse. Seria esse. Porque está no nosso parecer esse encaminhamento. Certo. O que o Conselho entendeu, que não precisa levantar mais, que o que tem ali é o suficiente. Correto. A gente fica até feliz da vida que o nosso trabalho é o seguinte, em cima do que o Nelson falou no caso de haver a condenação de alguma pessoa, de algum desses indiciados e condenados. Quem pede o ressarcimento? É o Ministério Público ou o Inter tem que pedir o ressarcimento? É o Internacional. Porque o Ministério Público ele vai fazer a apuração com ele não faz a condenação, então, ou ele condena. Não. O Ministério Público ele vai fazer a denúncia. Okay. Quem condena é o Judiciário. Tá, e aí depois de condenado, o Inter tem que entrar com um recurso, alguma coisa, pedindo essa eu te digo assim, são 2 momentos distintos. Um encaminhamento do Ministério Público para apuração, do ponto de vista penal, e o outro é o ressarcimento. Vou dar um exemplo bem grotesco, tá? Alguém comprou 8 janelas e foi entregue as 8 janelas. Está lá as 8 janelas. Mesmo não sendo aquela que foi com menos qualidade, está lá. Mas alguém comprou 8 janelas e foi entregue 6 janelas. Então, alguém do clube agiu errado e a empresa que vendeu 8 e entregou 6 também agiu errado. Então, cabe uma ação de ressarcimento internacional sobre essas 2 janelas que faltaram. Não existe nada de elevador, ele tem como devolver ou não? Elevador? Uma vez sumiu um elevador lá no Internacional? Não, aquilo não é verdade. Foi uma forma de... Mas foi notícia isso? Foi o Emílio que fez essa notícia. E elevador, ele disse que o elevador tinha sido levado para Novo Hamburgo, mas o que foi mudado lá no o Emílio, esse que está agora lá com os negócios todos? Não sei. A máquina do elevador era uma e a caixa era outra. De novo? Como é que tu me mete um elevador num rolo e agora está complicado aí, Emílio? Não, ele não tinha nada de rolo do elevador. Ele que disse que o elevador tinha ido para Novo Hamburgo. Pois é, ele criou um rolo do elevador. Ele fez isso. Criou esse rolo e agora ele está enviado. Só que a caixa do elevador é uma coisa e a máquina é outra. Então é a máquina. O Lucas está dizendo aqui, o clube vai provocar o Ministério Público com uma denúncia. O clube já apresenta uma denúncia para o Ministério Público fazer a investigação e se o Ministério Público entender, então faz a denúncia para o Judiciário. Mas o clube já apresenta uma denúncia. A comissão encaminha para a presidência do clube para fazer o encaminhamento para o Ministério Público. Sim, mas esse encaminhamento para o Ministério Público... O clube estimula e o Ministério Público faz. Sim, mas já é o clube já vai estar denunciando alguma coisa para o Ministério Público. Sim. Já faz, quando está apontando, lá tem. Aquela mala que você está vendo lá, cheio de dinheiro, lá, aquele apartamento que tem lá, cheio de grana, aquilo lá tem. Agora vai o seguinte, o clube poderia pedir ressarcimento só na tramitação da sua esfera interna. Só. Sim. Poderia.
Não precisaria ter nenhum Ministério Público e nenhum Judiciário. Sim, mas é que vai corroborar no caso de haver uma... havendo ilícito penal, o Ministério Público vai fazer a verificação. Claro. O ressarcimento compete ao Internacional. Não, mas eu digo assim, com tudo que foi levantado internamente, o Internacional, no seu estatuto, tem mecanismos de acionar, né, aqueles que ele entender. Mas não para receber a grana. Ele não consegue receber a grana. Não, mas aí o clube pode acionar... Sim. Aciona os responsáveis. Aciona os responsáveis na justiça. É uma ação civil. É uma ação civil. Também pode. Entendeu? Claro que quando... Mas ele vai precisar sempre de alguém. Claro. Não ele só... Ele clube, não consegue. Não. Ele vai precisar do judiciário. Ele vai ter que acionar a sua vice-presidência jurídica... para fazer o pedido no judiciário. O que nós estamos falando é porque quando se remete, no meu entendimento, quando se remete para o Ministério Público, você tem duas situações. Então, aí é uma avaliação minha. Primeiro, você tira parte desse peso exclusivamente da esfera do clube. Esse assunto não se discute mais no clube. Pode ser validado ou não pelo Ministério Público, mas tira... Vamos dizer, esse peso de ser já tá exclusivamente do clube. Cabe ao Ministério Público... E depois dar respaldo maior. Cabe ao Ministério Público fazer ou não a denúncia. Sim. Ele vai juntar os elementos e vai entender. Tem que ser feita a denúncia. Depois cabe ao Judiciário o recebimento da denúncia. Amarante, nós estamos chegando no final do programa. Qual a demanda de tempo que você acha que vai ter todo esse procedimento aí? Da nova comissão? No máximo 45 dias. Não vai passar disso. Máximo 45 dias. Não passa disso. Então nós vamos ter isso encerrando quase concomitante com o campeonato, mais ou menos. Talvez um pouco antes. Tá bom. Amarante, obrigado pela presença aí, pelos esclarecimentos. Não recebi, tá? Venha sempre ao programa. Não, venha sempre. A mesa é muito boa. Seu Darcy. Abraço, Rogério. Obrigado. Davis Wagner, Nelson Cerqueira, obrigado pela sua audiência. Amanhã voltamos à 13h, aí com o resultado de Internacional e Paraná. Internacional tem que ser homizinho no jogo de hoje. Vamos lá. Virando o jogo, oferecimento Banrisul. Toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. If someone wanted to take out Kingsman, they've got to be planning something